Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla, só que agora vamos falar sobre área superficial. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície de porção do gráfico z igual 1 mais 3x mais 2y², que está acima da região triangular T no plano XY, com vértices 0, 0, 0 e 1 e 2 e 1. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber para calcular a área da superfície é a equação a ser utilizada. Então temos que área superficial é igual a integral dupla em uma região D do termo da função. Aqui dentro vem a raiz quadrada de 1 mais a derivada parcial de z em relação a x ao quadrado mais a derivada parcial de z em relação a y ao quadrado vezes um diferencial de área. Tá? Bom, então precisamos aí primeiramente encontrar essa derivada de z em relação a x, de z em relação a y. Temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre o z que já está ali na equação é o que a gente tem que derivar. Tem que sempre, esse z tem que ser a função geral entre o z superior menos o z inferior. Então temos que esse z, tá? E ele diz que está acima da região triangular que está no plano XY. No plano XY, z é igual a zero. Então vamos ter esse z menos esse, que vai resultar naquele próprio z. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as derivadas parciais. Então eu vou fazer, primeiramente, quem é a derivada ΔZ em relação a x. ΔZ, ΔX. Derivando z em relação a x, derivada de 1 é 0, derivada de 3x é 3, derivada de 2y² é 0. Aí vamos fazer a derivada. Derivada ΔZ em relação a y. ΔZ, ΔY. Derivada de 1 é 0, derivada de 3x é 0, derivada de 2y² é igual a 4y. Então as derivadas parciais estão prontas, que vão representar a função. Bom, além de representar a função, que a gente já tem aqui, a gente precisa achar os limites de integração. Para achar os limites de integração, a gente precisa desenhar a região onde está limitada essa função, que a gente quer a área superficial. Então, ele diz que é numa região triangular e nos dá os três vértices. Então, a gente vai lá representar essa região. Então, temos o eixo Y, temos o eixo X. Vou desenhar só o primeiro quadrante, por quê? Porque os valores que estão ali são só positivos, então não precisa desenhar os outros quadrantes. Então, o que a gente vai ter de vértice? A gente tem 0 e 0, o ponto 0 e 0 está aqui. Aí, 0 para o x, 1 para o y. Aí, eu vou vir aqui e marcar 0 para o x, 1 para o y. Esse ponto. E esse ponto, 2 para o x, 1 para o y. Então, 2 para o x, aqui está, e 1 para o y. Aqui está o outro ponto. Então, com esses três pontos, a gente desenha a região triangular. Então, liga os três pontos. Esse com esse com esse, e aquele lá com esse aqui. Então, a nossa região T é dada por esse triângulo aí. Agora, o que a gente precisa? Descobrir qual é a função que representa essa reta aqui, tá? Essa reta. Então, a gente tem o quê? Ela passa pela origem. Então, vai ser uma reta do tipo y igual a mx, onde o m é a inclinação. Para quem não lembra de equação de primeiro grau, o m pode ser escrito como o ΔY sobre o ΔX. Ou seja, quem é o ΔY? Se a gente pegar esse ponto menos esse, vai ficar 1 menos 0, né? Que é aqui. Então, vai ser 1.
dividido pelo ΔX. O x desse ponto é 2 e desse ponto é 0, então 2. Então a gente tem que essa equação de reta vai ser representada por meio x, tá? Bom, achamos a equação da reta. Aqui é 1 e aqui é 0. Região definida. Então a gente pode montar a nossa integral. Lembrando que o diferencial de área, como estamos falando de condições de variáveis cartesianas, pode ser dx dy ou pode ser dy dx. Vamos analisar qual é mais fácil aí de se realizar. Então vai ficar o quê? Área superficial é igual a integral dupla da função raiz quadrada de 1 mais, aí, derivada del z del x, que deu 3. 3 aí ao quadrado, mais derivada del z del y, 4y. 4y. Isso daí ao quadrado. Fecha. Tá? Isso daí vezes 1dA. Ah, mas como que vai ficar o dA? Agora a gente vai aí analisar e observar. Essa equação vai ficar alguma coisa de y quadrado e não aparece o x. Essa função é mais fácil integrar em relação a y ou em relação a x. Como não tem x aqui, obviamente ela é mais fácil de integrar em relação a x. Então eu vou colocar aqui o dx primeiro, porque ela se torna mais fácil de integrar, então eu vou integrar o que é mais fácil. E depois, obrigatoriamente, o dy. Se eu for integrar em dx primeiro, o que vai acontecer? A minha integração é nesse sentido, ou seja, no sentido de x. Então, o x vai variar dessa reta, que é x igual a 0. E ele vai preencher toda a figura aí, variando até essa reta aí, que é a reta que está inclinada aqui, ó. Mas quem é essa reta em relação a x? Quando eu isolo x na equação, essa reta é x igual a 2y. Então eu tenho que o x está variando de 0 a 2y. Então eu vou colocar aqui de 0 a 2y. E o y? O y tem que ser as constantes. Ele vai desse ponto, que é aí y igual a 0, e vai até esse ponto aqui, essa reta, que é y igual a 1. Então, o y varia de 0 a 1. Então, essa é a integral que eu tenho que fazer para calcular a área da superfície. Então, eu vou ter lá, a área da superfície igual, copia, integral de 0 a 1. Como eu vou integrar em relação a x, tudo isso é constante. A gente pode arrumar aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, com mais 1, 10. Então, para fora aqui vai vir raiz quadrada de 10. 10 mais 4 ao quadrado, 16. E o y ao quadrado dá y ao quadrado. Então, fica 16 y ao quadrado. Fecha. Vezes. O que eu estou integrando é em relação a x. Ó. Vou até copiar aqui de novo. Vezes a integral de 0 a 2y dx eu vou integrar. E depois tudo eu vou integrar em dy. Eu não posso tirar esse dy aqui da integração, porque esse limite depende de y. Então, eu tenho que integrar primeiro em x. Então, a integral que eu vou realizar primeiramente é essa integral aqui. Opa, aqui apagou. Bom, então, fazendo a integral, a gente vai ter área superficial vai ser igual a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 10 mais 16y², vezes a integral de dx, que dá x, que varia de 0 a 2y. E tudo isso vou integrar em dy depois. Então, eu vou ter a área superficial igual a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 10 mais 16y². Substituindo os limites de integração, vai ficar 2y menos 0. Então, 2y. Tudo isso integral a y.
Ou seja, essa função aqui, ó, que lá no começo era mais difícil integrar em relação a y, por quê? Porque tinha o y quadrado aqui dentro e dentro da raiz, agora ficou mais fácil, por quê? Eu tenho o y quadrado aqui e tenho um y do lado de fora. Então, o que a gente pode fazer? Como o termo do grau aqui é maior do que o de fora, e se eu derivar esse termo aparece o de fora, a gente aplica uma substituição. Então, eu vou vir aqui e vou chamar tudo que está dentro da raiz de u. Então, a gente vai ter que u é igual a 10 mais 16y quadrado. Agora, a gente deriva dos dois lados. Então, vamos ter du igual, derivada de 10, 0. Derivada de 16y quadrado, 32y. Como eu derivei em relação a y, dy. Se a gente olhar aqui, o y e o dy, a gente já tem ali. Então, a gente vai jogar esse 32 para o lado do du. Então, vai ficar du sobre 32 igual a y dy. Então, esse termo aqui vale du sobre 32. Para facilitar ainda mais, a gente pode substituir os limites de integração também. Então, a gente pode dizer, aqui eram os limites de y. Então, o que a gente tem? O y, 0. Quando o y é 0, o u vai valer o quê? O u vai valer 10 mais 16 vezes 0, ou seja, u vale 10. E quando o y vale 1, a gente vai ter que o y vale 1, a gente vai ter que o u vai valer 10 mais 16 vezes 1 quadrado. 1 quadrado dá 1, vezes 16, 16, mais 10, 26. Bom, para que eu faço isso? Para não precisar voltar na variável y. É só substituir a variável, os limites, e calcular diretamente. Então, a gente vai ter área da superfície igual integral. O que a gente mudou? Onde era 0, virou 10. Onde era 1, virou 26. Onde ali era o 10 mais 16y quadrado, virou u. Esse 2 aqui permanece porque é constante. 2, ele está fora da raiz. Vezes, onde era y dy, virou du sobre 32. Ou seja, ficou uma integral muito mais simples. Primeiramente, esse 2 e esse 32 simplifica. Então, fica 16 aqui embaixo. Reescrevendo a integral para facilitar, aí vai ficar área superficial. O 1 sobre 16 é constante, vai para fora da integral. 1 sobre 16. Vai sobrar integral de 10 a 26. De vez de escrever raiz de u, eu vou escrever u elevado a meio. Por quê? A potência aqui é 1 e o coeficiente ali da raiz é 2. Então, fica u elevado a meio. Integral du. Integrando isso aí, a gente vai ter área superficial igual 1 sobre 16 avos vezes integral de u elevado a meio. U elevado, soma 1, vai dar 3 meios e divide pelo resultado, 3 meios. Isso daí, variando de 10 a 26. Aí a gente tem, simplifica esse 2 com esse 16, aqui fica 8. E depois multiplica esse 8 com 3. Então, a gente tem que a área superficial vai ser 1 sobre 8 vezes 3, 24. Antes de substituir, a gente pode arrumar esse u. O que é u elevado a 3 meio? Se a gente voltar para a raiz, a gente pode escrever raiz quadrada de u ao cubo, ou melhor, u quadrado vezes u, né? Que dá u ao cubo aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? Variando isso aí, de 10 a 26. Então, como aqui é multiplicação, 1 quadrado pode simplificar com a raiz. Então, a gente pode escrever isso aí, área superficial, 1 sobre 24 avos, vezes, como cortou com a raiz, 1u vai para fora, vezes a raiz do que sobrou lá dentro, 1u. Isso daí variando de 10 a 26. Bom, para que eu faço isso? Para a minha resposta já sair simplificada e facilitar aí a minha vida.
área superficial, 1 sobre 24 avos, aí abre aqui um parênteses, um conchetes, abre um parênteses, onde era U, vou substituir primeiramente por 26. 26 vezes a raiz de 26, menos, onde era U, agora substitui por 10. 10 raiz de 10. Não dá mais para simplificar o 26, porque dividir por 2 dá 13, 13 é número primo. E aqui também não dá, dividir por 2 vai dar 2 vezes 5, 5 é número primo, também não dá para cortar nada. Fica essa a minha resposta. Como eu estou calculando área de superfície, aqui no final eu vou colocar unidade de área. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se puder, compartilhe com as pessoas que você sabe que está precisando desse exercício. E não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar. Eu agradeço pela atenção e até o próximo exercício.